Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra no Cinep. Hoje vamos à palestra do tema Avaliação Psicopedagógica em Criança com Superdotação e Altas Habilidades, um relato de experiência. Deixa-me apresentar. Meu nome é Daniela Souza, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga também, professora na Universidade Intercultural da Amazônia, aqui em Belém do Pará, a FIAMA. Lá eu sou professora de psicopedagogia e neuropsicopedagogia também. Então, pessoal, o presente trabalho é um relato de experiência de avaliação e intervenção com uma criança de 6 anos que tem ali um laudo de superdotação e altas habilidades, mas que também é sugestiva para dupla excepcionalidade. A avaliação foi embasada em análise qualitativa e quantitativa, então eu vou trazer ali todo o processo de avaliação dessa criança, os instrumentos também que foram utilizados nesse estudo de caso. Nós sabemos que a avaliação psicopedagógica, ela é sim, cada uma um estudo de caso. Nós temos ali que ter o conhecimento dos instrumentos que vão ser utilizados por criança, a análise que nós vamos fazer, o estudo dentro do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que traz ali os CIDs da criança, então nós precisamos ter ali esse conhecimento. Vou falar também da visita escolar, do quanto é importante essa visita para a gente na vida do psicopedagogo, porque é um momento também de acolhimento, de escuta. Nesse momento, nós vamos entender como os professores, como a escola percebe essa criança, como ele percebe essas barreiras e como a escola pode contribuir nesse processo de avaliação. Vamos abordar a importância do psicopedagogo no processo de avaliação e intervenção na vida, especificamente da criança com superdotação, né, que tem ali o que pode também ser sugestiva para dupla excepcionalidade. Quando o psicopedagogo vai avaliar uma criança que é superdotada, mas que ele percebe ali aquelas barreiras e que os pais trazem também esse relato, a escola traz esse relato, e o que ele vai fazer, quais são os instrumentos que ele pode usar ou não. Os instrumentos que são utilizados durante o processo de avaliação são muito sugestivos, porque o que serve para uma criança pode não servir para outra criança. E aí, por fim, na conclusão, nós vamos abordar os resultados da análise e a conduta psicopedagógica. Qual é a conduta psicopedagógica? Qual é o papel do psicopedagogo nesse processo de avaliação, de intervenção, de avaliação, como ele vai ajudar a escola, como é que ele vai ajudar a família e a própria criança. Então, pessoal, na sessão de anamnese, eu quero deixar aqui uma citação de Pisa. A avaliação é uma etapa essencial para o atendimento psicopedagógico. Quando conhecemos o histórico do sujeito que chega, bem como o histórico da dinâmica familiar, dizemos, portanto, que é a porta de entrada para o trabalho psicopedagógico. Pisa 2023. Então, a anamnese é um momento de partida, como diz Pisa. É um momento crucial, é um momento de acolhimento, de escuta da família. A família traz ali anseios, muitas dúvidas. Os pais procuram compreender por que a criança está tendo aquele comportamento, por que ela está tendo aquela dificuldade. Então, os pais estão ali para procurar ajuda, para compreender. Então, a anamnese ela tem essa importância, ela precisa ser uma anamnese completa de tudo que a criança fez, conseguiu, atingiu e não atingiu. É como se fosse uma análise ali do marco do desenvolvimento, dos aspectos motores, da linguagem da criança, se ela tem seletividade, se ela tem ali um bom relacionamento com as pessoas, se ela interage. Então, a anamnese, com certeza, é uma parte muito importante e crucial. No caso dessa criança em questão, os pais relataram
nessa queixa inicial, a dificuldade da criança em lidar com frustrações no âmbito socioemocional, ou seja, também foi relatado que em casa e na escola, a mãe destacou momentos de agressividade, principalmente no ambiente escolar, direcionados à professora. Nesse momento, norteando a hipótese, são os comportamentos que estão interferindo na aprendizagem. Então, nós temos ali uma queixa que norteia a hipótese diagnóstica. Desde a primeira sessão com a anamnese, embora muitos profissionais façam primeiro com a criança, eu prefiro fazer primeiro a anamnese, que eu preciso entender o que os pais me relatam, né? O que eles me dizem acerca das dificuldades da criança. Então, essa informação e as outras que eu obtive sobre o desempenho da criança no geral foram satisfatórias, mas aqui nesse ponto chamou a atenção, né? Chamou a atenção a mãe relatar por diversas vezes essa dificuldade da criança. Então, nesse momento, eu tenho uma informação que norteia a minha hipótese e é o ponto de partida para o processo de avaliação dessa criança. Então, a segunda sessão da avaliação foi com a criança, mas é a primeira avaliação com a criança, que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Muitas pessoas chamam de sessão lúdica, mas na verdade a EOCA é bem diferente de caixa lúdica. A EOCA ela tem um protocolo e ela foi pensada por Jorge Visca especificamente para a psicopedagogia, inclusive o único instrumento pensado para a psicopedagogia. Então, a EOCA ela investiga os vínculos de aprendizagem, bem como condutas evitativas e modalidades de inteligência. Então, nós temos ali a observação minuciosa durante o processo da EOCA, qual é a conduta do sujeito que aprende mediante o objeto do conhecimento, que por vezes para ele pode ser conflitante. Então, eu tenho aqui nessa sessão a possibilidade de avaliar todos os aspectos dessa criança, os aspectos emocionais, funcionais e cognitivos, ou seja, se a criança tem ali nos aspectos emocionais barreiras como teve a criança em questão desse estudo de caso. A criança demonstrou que permanece em construção das habilidades de atenção. Isso significa, gente, que ela teve uma dificuldade de permanecer engajada, né? De sentar na mesinha, ter um repertório comunicativo consistente, contato visual, brincar social, aquele vai e vem, né? Você fala e eu escuto. Não, a criança não manteve durante a EOCA esse desempenho. Então, desses aspectos emocionais e funcionais foi o que foi observado. Houve momentos de fugas, deixou cair materiais, enquanto manuseia os recursos, argumentou o tempo todo suas preferências. Então, uma criança que enquanto faz alguma coisa, fala o tempo todo, deixa cair objetos no chão, levanta, manifestou também ecolalia de sons, ecolalia não, estereotipias, ficava fazendo sons todo tempo com a boca. Então, nos aspectos cognitivos, ela permanece mais tempo sentada à mesinha quando ela faz alguma coisa que é do seu interesse, ou seja, é uma criança que tem uma habilidade muito grande dentro dos aspectos acadêmicos, ela tem ali uma desenvoltura, ela gosta muito de ler, ela gosta de escrever, ela gosta de contar histórias. Então, é uma criança que fica mais engajada quando ela manifesta um interesse em algo. Então, a modalidade de inteligência manifestada foi hiperassimilativa e hipoacomodativa, com alta capacidade de aprendizagem e repertório amplo no aspecto acadêmico. Então, quando eu digo que uma criança hiperassimila e é hipoacomodativa, quando a criança hiperassimila,
ela observa tudo, mas ela não presta atenção aos detalhes. E, portanto, ela hipoacomoda, porque ela está deixando passar aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento por causa da sua agitação, de não conseguir manter o controle inibitório. Então, nessa sessão, na da mãe, eu tenho a informação de conflitos sociais e dificuldade de lidar com frustrações. E aqui eu estou observando que sim, que a criança durante a EOCA teve dificuldade de controlar os seus impulsos. Então veja que essa informação que eu tenho na EOCA combinou com o que a família também falou. Então aqui nessa avaliação, a hipótese que eu tive, que a criança hiperassimila, que ela não presta atenção aos detalhes, que ela tem dificuldade no controle inibitório, que ela age por impulso e que sim, ela tem ali uma dificuldade também de seguir instruções, tem dificuldade de seguir as regras naquele momento tão importante para ela e para a avaliação. Então, pessoal, na sessão de provas operatórias, que tem ali o objetivo de descobrir qual nível de pensamento essa criança se encontra, de acordo com o nível de estágio de desenvolvimento da criança. Nessa sessão, a criança estabeleceu identidade inicial. As respostas foram entre acertos e erros, ou seja, ela foi conservativa e não conservativa. Ora ela operava e ora ela errava. Então, quando eu falo em identidade inicial, é porque a criança conseguiu dizer o nome do material que estava ali exposto sobre a mesa. Então, ela oscilou, né? Então, respondeu as perguntas do retorno empírico e compensação foi adequada para a idade. Então, a compensação foi adequada à idade, ou seja, a criança argumentou, expressou o que ela viu, as transformações, de acordo com a idade dela de 6 anos. Nesse aspecto, foi possível descobrir que a criança possui habilidade nas operações concretas, quando, apesar de ter reversibilidade, o pensamento necessita de apoio dos objetos manipuláveis e das situações vividas. Ou seja, com material concreto, aquela criança conseguiu ser conservativa na maioria das provas de acordo com a idade dela. Então, em algumas provas, foi possível observar que ela conseguia operar hipoteticamente. Então, ela oscilou, ora conservativa, ora não conservativa. Então, como a reversibilidade que ela manifestou está entre os 7 anos até os 11 anos, e ela ainda tem 6, e ela oscilou, ela encontra-se em fase de transição entre o estágio pré-operatório e operatório concreto, com um pensamento intuitivo articulado, demonstrando que possui noção de reversibilidade, que é a capacidade de regressar mentalmente ao ponto de partida, e a compensação encontra-se dentro do esperado para a idade cronológica. Então, a criança encontra-se em fase da transição do estágio do pensamento da idade dela, que é o pré-operatório, para o operatório concreto. Então, aqui nessa hipótese diagnóstica, a gente vê que a criança, sim, ela está ali em fase de transição, correto, perfeito. Não tem nada, não vê nada de anormalidade nisso. Pelo contrário, ela está em uma fase de desenvolvimento perfeito nas provas operatórias. Então, é uma criança muito inteligente, que compensa muito bem, fala das transformações anteriores, mostrou noção de reversibilidade, portanto, uma criança que foi apta nesse quesito aqui das provas operatórias. Vamos adiante para completar essa investigação. Então, agora, na sessão de avaliação com o IAR, que é um instrumento de avaliação do repertório básico acadêmico para a alfabetização,
eu vi muita relevância em trazer esse instrumento, porque eu percebi que durante a escrita a criança apresentou muita dificuldade no tamanho das letras, na segmentação, ou seja, demonstrando uma dificuldade psicomotora. Além de que essa criança não consegue ficar muito tempo à mesinha. Então eu disse assim, não, eu vou passar o IA para me verificar como é que estão os pré-requisitos dessa criança. Então, nesse momento, observou-se desempenho satisfatório em todos os conceitos avaliados. A criança explorou de maneira mais lúdica, alcançando 100% dos acertos nas áreas de esquema corporal. Ela já entendia lateralidade, posição, direção, espaço, tamanho, quantidade, forma, discriminação visual, discriminação auditiva, verbalização de palavras e análise síntese. Tais resultados demonstram o completo domínio das habilidades percentuais e cognitivas, revelando organização, atenção e compreensão adequada das tarefas propostas. Em contrapartida, na área de coordenação motora fina, o desempenho foi 50%. Por quê? Porque a criança ainda está em construção das habilidades psicomotoras. Então, o IA ele foi muito importante para colher essa informação. Eu vi que nessa avaliação, a criança já tem ali alcançado 100% os pré-requisitos para ser alfabetizada. Ela consegue desenvolver com desenvoltura, com boa verbalização, mas na parte da escrita ainda está em construção. Então, essa avaliação com IA é de suma importância. É uma criança com superdotação, mas que nós estamos fazendo como se fosse peneirar, né, quais habilidades essa criança ainda precisa construir e que vai para o processo de intervenção dela, né, e para a devolutiva. E é isso. Então, aqui na avaliação do TDE, que tem o objetivo de avaliar o desempenho na área da escrita, da leitura e da matemática, foi possível observar que essa criança teve um score bruto de 39, correspondente a uma porcentagem superior de 95, indicando desempenho muito acima da média do esperado para a idade dela. Ou seja, ela teve um desempenho muito bom na escrita, na leitura e na aritmética. Entretanto, foi observado que o tempo de execução para fazer esse teste ficou muito também abaixo do esperado. Então, o que a gente tira de hipótese disso? Que ao mesmo tempo que ela tem esse potencial acadêmico, que sim, foi confirmado pela família e pela escola, ela também tem dificuldade de controlar os impulsos. Então, observe que a linha de raciocínio em um estudo de caso da criança com superdotação também é bastante coerente. Porque quando a família traz ali a primeira queixa, a escola também, eu estou vendo e os testes que ela está passando, a avaliação está dizendo também. Então, eu tenho um conjunto de informações que se alinham. Então, essa discrepância dos resultados obtidos entre o nível alto de acerto e o tempo de resposta comprova que, embora a criança possua habilidades avançadas na leitura e escrita, pode existir interferência de fatores atencionais e déficits em habilidades psicomotoras e baixa velocidade na produção em propostas. Então, uma baixa velocidade para concluir essa proposta. Para ler, ele foi hábil, foi rápido, um processamento de leitura acima da média. Mas a gente verificou que o tempo da escrita, principalmente para se manter sentado e concluir a tarefa com tranquilidade e colaboratividade, não foi possível. Então,
no teste do TDE, na parte quantitativa, que combina com a qualitativa também. Então, esse olhar clínico é de suma importância. Durante esse processo de avaliação, enquanto eu avalio a criança com superdotação, exploro todo esse potencial dela, eu também consigo verificar quais são as barreiras de aprendizagem no processo avaliativo. É importante frisar que durante esse processo de avaliação de uma criança mais ativa, eu preciso tornar as sessões previsíveis. E como é que eu vou fazer isso? Com o uso de imagens, daquelas que a criança, tem ali a imagem da criança entrando na clínica, depois ela entrando no consultório, sentando à mesinha, depois a imagem ela fazendo as atividades, certo? E depois, no final, dá alguma proposta, algum reforço positivo para a criança, deixar ela escolher um recurso para brincar, convidar ela para brincar, para cantar. Então, é uma proposta que vai aproximar mais essa criança a ser participativa nesse processo. Essa rotina previsível e estruturada, ela é muito importante porque ela dá a possibilidade também de reforçar imediatamente. Todas as atitudes boas da criança devem ser reforçadas em 3 segundos no máximo. Então, nesse teste aqui de avaliação da aprendizagem que eu fiz, foi pensando lá em todo esse processo que a criança manifestou essa dificuldade no controle dos impulsos, que eu queria perceber, né? Que eu disse assim, nossa, mas ela é muito ativa, vamos confirmar se ela é realmente uma criança ativa? E foi confirmado, né? Que ela tem ali um estilo ativo com predominância sinestésica. Um estilo ativo de aprendizagem com predominância sinestésica, caracterizado por uma abordagem prática e envolvente ao aprendizado, na qual o indivíduo aprende melhor através da ação e da experiência física, aprende mais efetivamente por meio de experiências práticas e atividades que envolvem ação direta. Uma criança sinestésica e ativa, super normal. A criança, ela sim, ela não consegue se manter por muito mais tempo sentada. Isso a gente já sabe que uma criança de 6 anos tem um tempo de atenção curto. Entretanto, não era o caso dessa criança em questão, porque todo momento, a todo instante, se não levanta, se tosse, se senta de maneira errônea, ou então está usando ali estereotipias vocais. Então, uma criança bem assim, dispersa nesses momentos de atividade, mas mesmo assim, ela é ativa. Ela é uma criança sinestésica que aprende vendo, fazendo, ouvindo, experimentando. Então, isso faz muito sentido no processo de avaliação dessa criança em específico. Não, nem todo superdotado é igual. Nessa em específico, ela tem uma atividade ativa. Na sondagem da escrita, a gente percebe que ela tem uma escrita alfabética. Então, aqui ela demonstrou o nível de escrita alfabética em construção. Por que eu botei em construção? Porque ela consegue ter noção das convenções da escrita, do sistema de escrita, e produz escrita alfabética, mesmo não observando as convenções ortográficas da escrita. Ou seja, escreve certo, mas pode haver ali, sim, alguns erros, o que não ocorreu no teste de desempenho escolar do TDE. Ela fechou todas as palavras de escrita corretamente, mas acontece também, sim, da criança, até pela idade, estar em desenvolvimento. Então, às vezes pergunta, me lembro se é Z ou S, mas consegue.
Então, é uma criança que está ali também com dificuldade na letra cursiva, o que a gente observou no IA, quando ela ficou 50% apenas, né, no quesito da coordenação motora fina. Então, essa dificuldade de construir a letra cursiva também indica dificuldades psicomotoras. Então, começa-se a ter clareza nesse processo das dificuldades da criança em específico. E aqui, nessa parte da sondagem da escrita, está sendo estimulado intervenção, a criação de história e as habilidades psicomotoras, que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Então, o relato da escola durante a visita escolar e a observação em sala de aula, quando nós levamos a anamnese escolar, que é a entrevista, nós coletamos muitas informações. E nesse processo de avaliação, essas informações trazem um alinhamento na fala da família. A família falou muita coisa que a escola confirma e que eu, enquanto profissional, estou observando ao longo desse processo. Agitação frequente durante as aulas, dificuldade em manter o foco e a atenção, necessidade de acolhimento para retornar às atividades ou retomar as atividades, baixa tolerância a frustrações, instabilidade emocional recorrente no bimestre, reações impulsivas diante dos erros, uso de força física contra objetos em alguns momentos, dificuldade em lidar com limites, necessidades constantes de intervenções para autorregulação, demanda por mediação para a construção de colaboração coletiva. Então, nós temos ali uma linha de raciocínio que nós podemos considerar como critérios de avaliação. Critérios também inseridos em estudos comprovados de acordo com algumas patologias, como, por exemplo, a criança com TDAH, né? Que tem aquele lado impulsivo, que ela tem dificuldade em lidar com regras. Então, essa linha de raciocínio, ela começa aos poucos nos trazendo mais clareza acerca do que nós estamos vendo. Essa criança realmente, uma criança que durante as propostas eu percebi que quando ela erra ou quando ela perde ali no brincar social, ela ou antes chorava, agora não, essa parte dos olhos dela, como se fosse meu óculos, ela fica bem vermelha e ele fica se controlando, é um sofrimento. É como se ele sofresse muito com a perda. Então, é uma dificuldade dele autorregular. E agir por impulso em momentos cruciais da aprendizagem se tornou comum na vida dele. Essa resistência à coletividade também significa essa impulsividade dele nas relações. Então, a gente começa a perceber que essas dificuldades estão interferindo não somente na aprendizagem, como no campo social, no campo emocional e familiar do aprendiz, do avaliado. E a criança com superdotação, ela tem muito essa questão da frustração mediante ao erro. Já é parte da criança, faz parte de acordo com a literatura, mas precisa ser trabalhado sim pelo psicopedagogo e pela equipe multiprofissional. Vamos seguir adiante. E aí, pessoal, chegamos em um momento muito importante da nossa palestra, que é aqui a avaliação como um todo. Eu tenho todas as informações, a minha linha de raciocínio, o que eu observei na criança, os conflitos que ela enfrenta, os medos, as angústias, o relato da escola,
o olhar da família, o olhar da escola. Então, eu tenho agora que estudar esses sinais. Eu tenho que me aprofundar com muita cautela, com muita atenção. Por isso eu costumo dizer, o psicopedagogo, ele precisa se apropriar desses conhecimentos, ter em mão esse manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais do DSM-5-TR atualizado, estudar, conhecer e se aprofundar. Porque nesse momento eu preciso sentar e estudar todos os protocolos que foram possíveis. Durante o processo de avaliação dessa criança, eu tentei com ela fazer a avaliação neurocognitiva, mas não foi possível. Porque a criança, para fazer o trilhas, por exemplo, teste de trilhas, o A e o B, eu preciso cronometrar. E a criança não conseguia seguir a linha de raciocínio nem do A para o B. Então, não foi possível. Não consegui também, por exemplo, a Torre de Londres, ela é um instrumento que ela é utilizada muito com crianças menores também para analisar qualitativamente, porque ela não tem score para essa idade. Mas eu consigo perceber quando a criança consegue, com 6 anos, ter um bom planejamento, segue as regras. Então, é um instrumento muito importante que eu considero ali nesse processo avaliativo. O DSM-5, aqui eu vou buscar tudo que eu vi na criança. E aí, no caso dessa criança em questão, caiu lá no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Porque é uma criança que tem ali os critérios que tem a impulsividade, tem dificuldade de autorregular, está atrapalhando esse comportamento, está interferindo na aprendizagem dela. É um comportamento que ocorre já com persistência, com mais de 6 meses. Então, teve critério para essa hipótese diagnóstica, que foram observados nesse contexto literário, de estudado e acadêmico, para embasamento da hipótese diagnóstica, que isso é muito importante para nós, né, enquanto profissionais, e especialmente em casos de que a gente precisa dar uma hipótese diagnóstica, que para nós é um desafio muito grande, mas que quando nós temos ali segurança e nos posicionamos enquanto profissionais, fazemos o trabalho com clareza. Vamos à próxima etapa. Então, quando chegamos à hipótese diagnóstica, que é no momento da devolutiva, nós entregamos para os pais todos os sinais observados durante a avaliação. É importante citar que no relatório, além desses sinais, damos a hipótese diagnóstica e entregamos também encaminhamentos para a escola, as adaptações, o relatório também vai para a escola no envelope. Se for preciso, uma nova visita também pode se fazer. Então, no paciente em questão, teve dificuldade nas habilidades atencionais, aguardar, imitar, contato visual consistente, brincar compartilhado, expressar, receber bem as informações, dificuldade no controle inibitório, agitação motora, estereotipias vocais repetitivas, desatenção, dispersão, apresenta ausência das variações de expressões faciais como forma de respostas, em alguns momentos impulsividade, dificuldade para autorregular. A hipótese diagnóstica foi compatível com superdotação e altas habilidades. Simultaneamente, apresenta sinais para o risco de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH, o que deve ser avaliado por equipe multiprofissional. Embora a criança já tenha o laudo de superdotação, eu, enquanto profissional, confirmo e digo que a criança precisa de uma investigação para o TDAH, conforme hipótese diagnóstica. Então, pessoal, chegamos aqui a mais um slide, que é a conclusão.
Na devolutiva, encaminha-se a família para os profissionais e encaminha-se as adaptações para a escola. O objetivo é alinhar pensamentos e metas para o melhor desempenho da criança. Então, nós queremos que essa criança avance, que essa criança consiga potencializar ainda mais as suas habilidades, né? E para isso nós damos ali para os pais a conduta psicopedagógica. Como vamos trabalhar com essa criança? No caso do meu paciente, estimular as habilidades preditoras atencionais, ampliar as habilidades cognitivas, percepção, atenção, memória de trabalho, planejamento, promover ali momentos lúdicos, aprimorar o brincar social, o compartilhar, desenvolver práticas para ampliar novas ideias de planejamento das ações motoras, estimular a coordenação grafomotora, fina, apreensão, força e fornecer ali relatórios trimestrais. Esse trabalho já está sendo feito. Eu obtive bons avanços, a criança já senta, permanece sentada à mesinha, já compartilha o brincar social, teve grandes avanços, inclusive os pais elogiaram bastante. Ainda precisa desenvolver a autorregulação e está desenvolvendo a escrita cursiva bem lentamente. Então, nós temos metas por 3 meses e a cada 3 meses nós precisamos sim dessas respostas. E eu quero dizer para vocês que sim, é possível tornar essa criança com superdotação e altas habilidades inclusiva, mais participativa, mais ativa, que essas relações dela na escola sejam fortalecidas através do nosso trabalho, da nossa conduta e do nosso compromisso com a criança com superdotação e altas habilidades, que por vezes tem uma dupla excepcionalidade, ou mesmo não tendo, tem essa dificuldade de autorregular e de aceitar o erro. Então, o nosso trabalho é esse, é promover a inclusão dessa criança em todos os ambientes que ela frequenta. E para você que chegou até aqui, eu quero agradecer. Foi um prazer participar aqui no Cinep dessa palestra e compartilhar com vocês mais esse conhecimento. Tchau! Até a próxima!